começando aqui, né? Tô arrumando as tintas. Já vou tentar tacar uma quantidade razoável do amarelo, pelo menos, que o amarelo é essa desgrama, né? Ele não rende, então tem que ficar colocando um monte. E vou fazer uma pintura para demonstrar um pouco tons terciários, que eu estava falando. Então eu vou... Porque eu acho que... Por exemplo, vocês vão fazer o que agora? Vocês vão fazer... quem já fez aí uma do magenta, uma do cian, pelo menos, eu quero que vocês façam daí de cores análogas. Que é o quê? 2 primárias, todas as misturas que vocês conseguirem obter dela. Então, se for cian, né, magenta e os violetas, os azuis, se vocês conseguirem, com branco, e depois a mesma coisa com branco e preto. Igual a gente fez, você viu? Essa coisa de faz uma vez com branco, faz uma vez com branco e preto, serve para todas as combinações de cor. No caso da que eu vou fazer agora, eu não vou usar o preto, porque eu quero mostrar para vocês as terciárias. Eu vou fazer só com terciárias. E eu quero mostrar para vocês a forma de substituir o preto pelo marrom do azul, bem carregado de azul. Vocês vão ver que ele vai fazer o papel do preto. E não vai... você não vai sentir falta do preto com isso. Ninguém vai sentir falta. Não, mas daí é porque eu vou usar o preto gostoso, cara. Você tem que vestir a camisa do preto gostoso. Fala, não, eu sou preto gostoso. Por favor, se for me chamar, chama assim. Autoestima isso aí. Autoestima, olha lá. De Colombo. Autoestima. Desde agora vai ser rolar. Mas... É convencida, você quer? Já é convencido, já? Não, autoestima. Você trabalhando na Marvel, né? Vamos lá, então. Para esboçar, você se pergunta, começa com qual cor? Cara, o começo tem que ser um tom transparente, para que você possa esboçar e mudar de ideia sem que fique muito comprometido o resto da pintura. Então, para começar, sei lá, posso começar com magenta, aqui, ó, magenta aguadinho, ou às vezes até fazer uma terciáriazinha, assim, sabe? Fazer o Mr. Muhammad. Só que daí eu acho que agora eu vou, como é a segunda demonstração, eu já me sinto mais à vontade de brincar com a forma. Tá pegando lá? Legal? Tá, né? Parece que esse papel tá embolorado. Você pegou papel de aquarela embolorado? Não. Que você começa a fazer a mancha e fica uns pontos meio amarrados no meio da mancha, assim? Trava. Não sei, não, acho que não é o caso. É porque assim, uma vez eu estoquei muito papel de aquarela, papel de algodão, e daí não coloquei aquele anti-umidificador, que às vezes é bom pôr na gaveta dos papéis para não... Daí dá bolor na trama do papel, você não vê, quando você pintar que você vê. No meio da mancha começa a aparecer uns pontos esquisitos, assim. Pro guache não faz tanto problema, porque você cobre depois com opaco, mas pra aquarela, né, aquela manchona linda de aquarela fica cheia de uns nós esquisitos, assim. Agora eu vou brincar um pouco com a estrutura. Que tem uma coisa que eu costumo fazer, que é uma herança um pouco da época de fazer caricatura, eu acho, não sei. Que é assim, no rosto, os elementos principais que dão a expressão do rosto são olho, nariz e boca, né? Esse miolinho aqui, né? E às vezes a gente quer distorcer, fazer uma brincadeira de estilização, e a gente acaba meio que aumentando tudo, mas você não estiliza, ou você não tenta de verdade opções diferentes. Então, um jeito que eu descobri, que eu costumava fazer, é o quê? Eu pego esse triângulozinho do miolo do rosto, e eu fico brincando com ele, sabe? Estico ele, achato. Então, ó, só para dar um exemplo. Supor, o mais realista aqui, eu acho que seria isso. Ó. Com o olho aqui, nariz aqui, e a boca na pontinha do triângulo aqui. Ó.
certo? Já rola uma pareidoliazinha ali, mais ou menos, né? Agora, vamos supor que eu queira estilizar mais. Então, eu vou, sei lá, esticar mais a cabeça dele aqui, ó. Puxar o olho para cá, puxar o outro para cá. Trazer o nariz dele lá para baixo. E colar a boca dele quase no queixo. No começo, esse monte de linha confunde mais do que ajuda. Eu já estou acostumado, então eu saco. Mas se você se sentir atrapalhado, já aproveita, escurece um pouco a cor e marca o desenho que você quer. Então, ó. Como é o Muhammad Ali, eu vou colocar um pedaço da luva, pelo menos, aqui. Pedaço da luva aqui. Só para dar essa ideia. Já com os dois elementos ali. Não tem. Vou diminuir o queixo dele. Em comparação ao que eu tenho. Referência. Deixar o rosto dele bem mais facetado. Tá bem mais geométrico agora, não tá? Uma estilizaçãozinha um pouco mais forçada do que a do primeiro estudo que eu fiz ali, né? Que eu mantive mais a estrutura realista mesmo. Né? Sentir que está com muita tinta no pincel, eu não tenho visto vocês fazerem tanto isso. Dosar a quantidade de tinta. Porque o excesso de tinta ele pode comprometer um pouco. Na verdade, ele tá com um sorrisinho no canto da boca, rapaz. Não tinha percebido. Dá uma leve. Aqui é bem marcado dele, né? Essa lateral do rosto. Né? É bem cavado aqui, assim, né? Do rosto do Muhammad Ali, né? Isso. Então é legal. Isso é algo que muita gente já tem. Então vocês quase que partem do princípio que todo mundo vai ter duas diagonais aqui. Que é essa coisa da protuberância do osso, né? Da bochecha pro queixo, né? Você tem mesmo uma linha que aponta. Depende muito da anatomia do rosto de cada um. De ter barba, de ser mais gordinho, mais magrinho. Então, mas no geral todo mundo tem essa marcação em algum ponto. Assim, né? E aqui tem uma baita sombra projetada, né? Que eu já tenho que pensar na luva. Se a luva for preta, a sombra não pode ser preta.
Pincelzão. Amarelo, olha que... O amarelo, ele tem um efeito meio do branco, né? Ele não permite muita... Ele cobre quase. E daí, ó, vou fazer um negócio que eu fiz no Qual Escolhi Mundum, que eu tava conversando com o pessoal ontem. Antes de secar... Tá vendo que eu tô deixando um ponto focal amarelo no meio? E tô vindo com magenta em volta para deixar a área do meio entonada para o amarelo e as extremidades entonadas para o magenta, e com isso cria um ponto focal. O olho é atraído para o miolo da composição pela cor. A cor tem que pensar sempre na cor. A cor, muitas vezes as pessoas pensam, vou escolher tal cor porque eu acho bonito, porque eu gosto. E isso é importante também, você colocar, mas ela tem uma função narrativa, a cor. Ó, um efeito de aquarela que dá pra fazer no guache quando tá assim, é respingar água na mancha, antes dela secar. Só porque eu falei, não vai funcionar que já secou. E ela abre uns pontinhos de luz. Deveria abrir, pelo menos. Mas é que já secou, daí ela não faz direito. Mas quando você acaba de fazer a mancha, você atira a água, né? As gotinhas de água, elas criam umas bolinhas de luz, assim, no meio da... Aqui rolou um pouco, tá vendo? Que ainda estava úmido. Aonde bateu o pinguinho de água, ele cria essa coisa. Beleza, pincelão. Agora volto para o magenta. Entono ele aqui junto com esse... Fazer o marrom do vermelho. E vamos trazer o desenho de volta, porque o desenho deu uma sumida.
Barulhinho de chuva, gostoso. Às vezes é bom dar aquela... Vocês têm parado e dado uma afastada e olhado um pouco enquanto vocês estão fazendo? Nunca. Jamais levanta a cadeira. Só quando... É bom, viu? Levantar um pouco. É fácil a gente perder a noção do que está fazendo olhando só de perto o tempo todo. Ó, isso também é uma coisa que eu costumo fazer, ó. Usar o pincel bem levinho, tá vendo? Eu quase não ponho pressão, eu uso quase o peso do pincel mesmo. O símbolozinho do infinito no marcador do papel ficou no meio do peito dele aqui. Olha lá. Illuminati. É Illuminati, é. O Muhammad Ali Illuminati. Tá legal. É, ó, tá vendo? O desenho já não fica mais assim, meio cartunzinho um pouco, né? Já deu essa... Essa quebrada é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Tirar um pouco do realismo da coisa. Brincar com isso. Tô pensando seriamente em tacar no final um tom bem claro no fundo e recortar ele dessa mancha. Então, talvez eu não precise escurecer mais tanto ele. Porque se eu já vou tacar um branco no fundo, isso aqui já vira o meio tom, já vira a chave baixa, daí eu posso começar talvez a trabalhar uma chave mais alta no próprio rosto dele. Como saber, né? O que fazer? Uma dica é, se vocês estiverem fazendo um trampo, que vocês estão nessa etapa, por exemplo, e estão na dúvida, não sei para onde eu vou. O que você pode fazer? Fotografa o trabalho, abre no Photoshop, testa os caminhos que você acha que podiam ser possíveis. O que você mais gostar, você deixa lá aberto, pega no pincel de novo e faz olhando no que você fez no Photoshop. Já fiz... Hã? Torce pra dar certo. Não, mas dá, cara. Quando você faz, assim, quando você tem pra olhar ali... porque eu já fiz muito, no Quase Qualigundum eu fazia isso. Como era quadrinho e eu não tinha uma referência, às vezes eu chegava numa sinuca de bico, de uma composição, que eu falava, puta, eu não sei se eu ponho pra luz pra cá, não sei se eu jogo amarelo, se eu faço azul. Daí eu falava, pra não ficar indo no acerto e erro ali e zoar o original, fotografa. Não precisa nem ser uma foto boa. Abre no Photoshop, testava uma luz amarela no fundo, testava uma luz azul no personagem, gostava, daí deixava lá aberto, punha a página aqui, olhava ali e fazia. Funciona, é legal. E assim, é uma opção quando você já está meio desesperado, assim, você não sabe o que fazer.
O que eu estou fazendo agora? Estou usando o nosso amigo aqui, o marrom do azul, na luva, para descolar a luva da sombra projetada do queixo dele no peito. Porque se eu mantiver no mesmo tom, eles vão virar uma maçaroca só. A marca d'água do papel está aparecendo tudo aqui. No Quais tem várias marcas d'água do papel que eu usei na página impressa. Você vê assim, eu vejo porque eu sei onde está. Mas se vocês ficarem procurando, vocês acham que vocês vão um Larches escrito ali, um Fabriano escrito no cantinho assim. Vira easter egg depois, né? Vira curiosidadezinha pra você. Mas aí, tá vendo a luva? Você não diria que ela é preta? Se fosse pra falar, tipo, qual a cor dessa luva? Você não ia falar, quer dizer... Marrom do cian, daí só se o cara já fez curso comigo no outro dia aí. Agora, eu acho que ela substitui bem. E eu poderia ter ido mais além ainda. Mais azul, mais escura ela fica. É, mas você tem que ir temperando com as outras cores. É, com azul, magenta, um pouquinho de amarelo. Se você só tacar azul, ele acaba ficando meio um azul escuro. Mas o azul é a chave para encontrar essa cor. O segredo tá nele. O amarelo e o magenta são só para temperar. Porque esse marrom só sai com as três juntas. É, marrom porque é uma terciária, a terciária já tem as três, né? Primária é uma, secundária é duas, terceira é três, né? Isso é o... Matemática certa. Ajuda a decorar, né? Não é tão... Só do branco. Então agora eu vou trabalhar o opaco na pele.
Lembrar que a mancha é editável, né? Então, dá para limpar o pincel sempre e voltar acertando, corrigindo, deixando a forma bem do jeito que a gente queria. Aqui pegou um restinho de um esverdeadinho, né? Ó. Por como ficou mais ocre, né? Outra coisa, por exemplo, vocês, o que vocês acharam de trabalhar com pincel chato? Vocês já tinham hábito? Mais ou menos? Já? Não. Mas deu pra ficar mais amigo dele? Porque tem muita gente que reclama do pincel chato no começo, tem que desenhar com pincel chato. Mas eu acho que ele é super versátil. Depois que você consegue trabalhar melhor, né? Tá brilhando esse pontinho aqui. Quando eu olho no monitor, agora eu vou dar até uma espalhadinha nele. É que eu acho que tá pegando brilho mesmo, né? Não é tão claro assim. Ó, isso também é uma técnica. Vir com um pincel bem seco, arranhando. Ó. É uma técnica para ser usada com parcimônia, né? Se você exagerar nesses arranhadinhos do pincel, fazer tudo assim, é igual usar o dedo para esfumaçar às vezes um canto. Só que daí faz um trampo inteiro com o dedo esfumaçado. Fica parecendo de 5 anos de idade, às vezes, sabe? Aquela coisa meio... Então, recursos assim, usados com sabedoria nos pontos certos, eles funcionam. Usados em excesso,
Espirrinho de tinta também. É legal espirrar tinta, mas espirrar muita tinta em volta também não fica legal. Tem que ter uma dose certa. Estou bem afim de clarear o fundo, porque seria melhor clarear o fundo antes de fazer a luz principal dele. Porque se eu fizer a luz principal dele e depois clarear o fundo, pode ser que daí o fundo quebre o contraste da luz. Então, como eu sei que o fundo vai ser claro, Mas aí o fundo vai ser opaco, claro? opaco. Mesmo. Isso é uma vantagem do guache também, né? Você pode fazer um fundo opaco ou transparente, né? Grita, né? E vai separar da orelha dele, vai ficar bem vermelhinha, ó, porque eu já deixei, né? Ele tinha levado um É, levou um soco. cara, o dali ele levava soco em tudo no canto, não caía. Nem tamanho, poxa. Ó, vou recortar o lóbulo da orelha dele aqui pra ela ficar com um design mais bacaninha, tá vendo? Ela tava emendando na curva, às vezes não parecia a orelha. Você põe essa quebra, daí vira uma orelhinha saltada pra fora. Ali, ó. É. Questão de silhueta mesmo. Eu falei, né? Evita colocar uma linha de contorno no personagem, então vai preenchendo o restante para não ficar fazer um contorno inteiro e depois tentar quebrar isso, né? Já deu uma boa recortada dele, né? Agora com o fundo, né? Dá até pra ver com o branco daqui a pouco. Mas agora, como eu já clareei o fundo, separei ele, ó, isso aqui já tá pronto. Não vou precisar mexer. Porque agora, o que aconteceu? Ficou uma luz mais amarela na cara dele, e quando foi vindo aqui pra baixo, foi ficando avermelhado, e já virou uma sombra vermelha. Já não vou ter problema de separar a luva da sombra projetada do queixo dele, porque também eu escureci a luva. Então agora é trabalhar, é lapidar um pouco mais o volume no rosto. Né? E daí talvez tacar um branco no fundo, em algumas partes, para daí ele pular mesmo para fora do papel, né? A luz do trabalho, ela não precisa ser necessariamente do personagem que está pintando. Às vezes a luz do trabalho pode estar no fundo, e o personagem está meio contra a luz. Se eu tacar um branco aqui, mesmo que tenha luz no rosto dele, a luz principal vai ser o fundo. Vocês podem considerar. Existe uma coisa meio automática, que a gente acha que a luz tem que estar sempre, a luz principal tem que estar sempre no rosto do personagem. Sabe? Não ser um condicionamento que a gente tem por algum motivo. Mas você pode inverter essa relação e fica bem charmoso o trabalho, às vezes. Você está com um brancão no fundo e o personagem ele tem uma iluminação, mas é uma iluminação mais sutil. Né? Você cria essa... De novo, né? Eu falo, cinema é uma fonte de inspiração quase que infinita. Se vocês procurarem filmes que tem uma fotografia um pouco mais artística, sabe? Que tem uma preocupação maior com isso, dá para aprender muito. Eu, pelo menos, bebi muito dessa fonte.
vocês viram que eu costumo, quando eu pinto assim, eu costumo chamar de... É uma tríade com um dos pigmentos escondidos. O matiz, pelo menos, escondido. Qual matiz está escondido aí, que vocês diriam? O azul. O azul. Mas ele está aí. Ele está para alterar a cor e não para aparecer como matiz. Né? Isso é legal também. Porque não necessariamente só porque eu usei o azul, ele precisa estar presente como matiz do azul. Ele pode estar simplesmente afetando as outras cores na mistura, mas está oculto. Ó, as beiradinhas do nariz dele. Vamos colocar. E o frotezinho, malandro. Mas por que eu estou fazendo isso? E tem aqui, se você olhar, né? Um pontinho de luz aqui em volta do nariz, assim, ó. Que ajuda. Com licença, o seu também tem aqui, um pontinho aqui, outro aqui. Daí projeta uma sombra e o nariz fica mais tridimensional, né? Mas não pode ser um ponto de luz. Você tem que esconder ele. Então eu marco a luz, limpo o pincel e na medida do possível eu oculto. Ó, espalhando um pouco para lá, um pouco para cá. Ctrl Z. Se precisar meter o dedo, não passa vontade não. É a mesma coisa. Não vai ficar trabalhando pintura com o dedo, né? Tipo, tudo com o dedo, mas unha. Às vezes eu raspo, quando eu quero tirar uma camada de tinta que eu acabei de pôr, eu raspo com as costas da unha. Sabe? Você puxa assim, ó. E as costas da unha funcionam tipo um espátula. E a almofada do dedo, ela espalha. As costas da unha, ela extrai a tinta. Então as almofadinhas do dedo dá pra você dar às vezes um... É técnica de giz pastel, né? Quem já mexeu com giz pastel ou carvão, você usa bastante a almofada do dedo para borrar. Para fazer passagem de tom. Então eu acabo me sentindo à vontade de usar no guache também. Ó, isso aqui vocês já pegaram a manha de fazer? Dar pincelada nesse sentido. Quando você não pode rodar o papel, você tem que conseguir rodar o braço. Eu não faço isso, eu me sinto aqueles jogador de sinuca que pega por trás, assim, sabe? E joga. Colocando o amarelo, o branco passando por trás aqui da cabeça dele.
pôr um opaquinho no olho dele também. Ou não. Meu medo, sabe o que é? De colocar o opaco. Vou fazer um arremate no escuro primeiro pra ver. Se eu dá vontade de colocar o branco no branco do olho dele. Só que o problema é que o olho tá na sombra. E se eu colocar o branco, e já tem um tom claro, se eu colocar o branco ali, talvez vai virar uma fonte de luz dentro da sombra e deve ficar bizarro. Então eu vou escurecer o olho para compensar pela. Então eu vou pegar aqui, vou voltar pro azul, vou ter que dar um pouquinho do magenta. Como diria, né? Taca o magenta. Bom, minha gente, já estou meio que chegando no fim da demonstração. Tem algo, aproveitando que eu estou com a mão na massa aqui, que vocês queiram perguntar, tirar de dúvida, que eu ainda posso talvez usar como exemplo aqui? Estou tranquilo, todo mundo entendeu tudo. Você pode fazer tudo de novo? Posso, cara? Tô brincando. Fazer agora uma paleta de azul. A mesma. Meu, na verdade, se eu tivesse que ficar sentado aqui pintando o dia inteiro, eu ficava. O problema é que daí vocês não iam pintar, né? Eu mesmo não ligo de ficar pintando. Não é uma coisa ruim assim. Pô, pinta aí então. Ai, que horror. Cadê? Que exercício depois de... A gente começou colocando branco, preto e uma outra cor. Daí comentar se passar para duas cores, né? Boa Depois, pergunta. o que dá pra gente seguindo para ir aumentando essa dificuldade? Eu vou passar a sequência então. Primeiro, vocês começaram a fazer só o valor tonal, certo? Branco e preto. Depois, o monocromático. Uma cor primária com branco e uma cor primária com branco e preto, certo? Daí depois a gente vai pensar o quê? Análoga. O que é a cor análoga? Duas cores primárias e todas as misturas que você consegue obter delas, primeiro só com branco, depois com branco e preto. Depois estudo de complementares, que é pegar